Oi de novo, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta para o nosso curso de Teorias da Poesia. Essa é a nossa quarta e última aula assíncrona, antes do recesso. E hoje nós vamos falar sobre o livro do Antônio Cícero, Poesia e Filosofia, a partir dos capítulos selecionados que já estão devidamente identificados na bibliografia. Bom, o menu de hoje nós temos o seguinte: Poesia e Filosofia, a relação com o tempo, o trabalho do poeta, a filosofia no poema, verso e prosa, poesia e contradição, a escrita contra o fetichismo e a intraduzibilidade da poesia. Então vamos. Bom, para começo de conversa, o que é que aproxima poesia e filosofia? O Antônio Cícero vai falar de duas características principais. Primeira, que nem poesia nem filosofia tem nenhuma utilidade prática. Quando a gente pensa tanto em uma quanto outra, essas duas práticas, essas duas áreas do saber, do conhecimento, de produção, etc., não tem ali um produto ou uma finalidade muito clara. Até que a filosofia pode, de certa maneira, se pretender a ensinar algo sobre como viver melhor, como alcançar a paz ou qualquer coisa assim. Bom, pode se pretender a isso, embora não seja obrigado. Mas, de qualquer maneira, as duas tendem a ser vistas como inúteis. O que nos faz lembrar muito do texto do Leminski, do inutensílio. Poesia como não um utensílio, mas um inutensílio. Algo que se quer a despeito da utilidade. Não porque precise ser útil, mas desconsiderando esse quesito, a gente ainda quer poesia e filosofia. A segunda parte, segundo aspecto, é que o filósofo e o poeta se apresentam como pessoas com a cabeça nas nuvens. Então tem aí uma espécie de caracterização de que no mundo cotidiano, fora da poesia e da filosofia, as pessoas estão ali no meio das coisas, vivendo, trabalhando, produzindo, cozinhando, fazendo o que precisam fazer para viver, para trabalhar, para produzir, etc. Enquanto o poeta e o filósofo, eles são pessoas mais preocupadas, de certa forma, com a metafísica, com questões que não dizem respeito a uma utilidade direta, prática, que não tem, talvez, uma finalidade, assim, como dissemos na primeira parte, não tem utilidade prática e o interesse é sempre das coisas, tende a ser das coisas que não se apresentam como necessárias. A poesia, então, assim como a filosofia, foge do traçado de necessidade. Elas ficam ali onde se coloca mais o desejo do que a necessidade em si. Então, a relação com o tempo. Numa época em que quase todo mundo se queixa de falta de tempo, a poesia exige tempo para ser apreciada. Não dá para ler um poema de primeira vapt-vupt e apreciar. Para apreciar a poesia ou um poema, é preciso tirar um tempo, analisar, ler com calma, tornar a ler, fazer ali um comentário, uma interpretação. Claro, isso tanto para o leitor profissional quanto ao amador tem seus desafios, cada um com os seus, né? Mas, de qualquer maneira, a pergunta que fica: haverá lugar para poesia nessas circunstâncias? O que o Antônio Cícero defende é que sim. Ele diz: é exatamente numa época de aceleração desembestada que a poesia se faz mais desejável. Por quê? Porque o que me parece inteiramente indesejável é a aceitação passiva da inevitabilidade do encolhimento do nosso tempo livre. Ou seja, de certa forma, o que o Cícero está colocando é que a poesia, assim como a filosofia, se colocam contra esse encolhimento do tempo. Elas fazem uma exigência que vai contra a corrente dos nossos tempos. Enquanto a gente vive sobre esse princípio do trabalho ou princípio do desempenho, a poesia vai lá e subverte isso. Se coloca como inutensílio, se coloca nisso que, além de ser inútil, exige tempo, tira o traçado da necessidade do caminho. Ou a leitura de um poema se recompensa a si própria, ou não vale para nada. No fim das contas, o que o Cícero diz é: se a leitura do poema não se valer por ela mesma, se não for a autorrecompensa da leitura do poema ter lido o poema, apreciar o poema, então ler um poema não serve para nada. Não vai curar dor de barriga, dor de dente, construir ponte, não vai ensinar as pessoas a serem melhores,
não tem ele necessariamente nenhuma função moral ou didática. A poesia, ela se vale nela mesma. E a filosofia, talvez, em alguns momentos apresente outras propostas, né, que podem até ser um pouco mais úteis, mas de qualquer maneira fica muito fora desse mundo mercadologizado. A poesia como a filosofia estão as duas aí se batendo contra isso, né, nesse embate. O trabalho do poeta, então. O Antônio Cícero vai citar o título de um livro do Drummond, que é A Vida Passada a Limpo, em que ele diz: passar a limpo um texto, ele e o Antônio Cícero, viu, gente? É retirar-lhe tudo o que não lhe pertence por direito, modificar o que deve ser modificado, adicionar o que falta, reduzi-lo ao que deve ser e apenas ao que deve ser. No caso de um poema, faz-se isso até o impossível, isto é, até que ele resplandeça. O que resplandece é o que vale por si, o que merece existir. Para o poeta, a poesia não é um meio de expressão, de comunicação, é o próprio fim. A vida é o rascunho da poesia. Olha, isso tudo é muito bonito e diz do que a gente estava comentando nos slides anteriores, que é: o que resplandece é o que vale por si mesmo. Se a poesia vale por si mesma, é porque ela resplandece. Tudo que foi tirado porque não devia estar ali, adicionado porque devia estar, reduzido e colocado da maneira precisa que se sente ou que se acredita que deva ser, gera um poema de uma qualidade melhor, e essa qualidade pode fazer com que ele resplandeça, na palavra usada pelo Cícero. E quando ele resplandece, ele existe e a sua validade é a própria existência, ele não precisa servir para nada. E aí fica essa metáfora muito bonita da vida passada a limpo, que é justamente isso, de que a vida, quando se passa a limpo, é poesia. A poesia é o resultado de passar a vida a limpo, de tirar da vida o que não lhe pertence, adicionar o que falta e colocar tudo no seu devido lugar. Ao se fazer isso, supostamente, a imagem criada pelo Drummond e aqui reforçada pelo Cícero é a obtenção da poesia. Então, a filosofia no poema. Cícero escreve a pergunta: o poeta não fala, literal ou explicitamente, sobre os assuntos dos filósofos, mas os aborda de modo figurativo e implícito. Assim, cada um deles tomaria um caminho diferente, mas ambos chegariam ao mesmo ponto. Será verdade isso? Bom, para o Cícero, não. Tem diferenças fundamentais entre o que o poeta vai tratar e o que o filósofo vai procurar estabelecer. Algumas dessas diferenças ele mesmo vai explicitar aqui em relação à originalidade, ao valor poético, e no fim das contas o que acontece? Se você trata o poema como filosofia, você desmerece o poema enquanto poema. Assim como a filosofia, que não é poesia, não pode ser avaliada enquanto poesia, mesmo que tenha traços poéticos. Ela precisa ser avaliada enquanto filosofia. Claro que, em alguns momentos raros, existem hibridismos, né? Textos que podem ser poéticos e filosóficos ao mesmo tempo. Não quer dizer que seja impossível. Mas, de modo geral, tende-se a escolher um dos dois caminhos. Tem mais a ver com o objetivo daquele que escreve do que necessariamente com a forma que o texto tomou e tudo. Se o objetivo é escrever filosofia, provavelmente o conteúdo vai ser o que vai ganhar mais destaque. E se o objetivo é escrever poesia, escrever um poema, talvez outros elementos venham a sobressair. Então, olha só, por exemplo, essa ode do Horácio, super famosa por causa do Carpe Diem, que todo mundo já conhece, diz o seguinte: não interrogues, não é lícito saber a mim ou a ti que fim os deuses darão, Leucônoi. Nem tentes os cálculos babilônicos, antes aceitar o que for, quer muitos invernos nos conceda Júpiter, quer este último apenas, que ora despedaça o mar tirreno contra as pedras vulcânicas. Sábia, decanta os vinhos, e para um breve espaço de tempo poda a esperança longa. Enquanto conversamos, terá fugido despeitada a hora. Colhe o dia, minimamente crédula no porvir.
Então, assim, esse poema é considerado um clássico, canonizado, tanto que foi guardado aí, né, durante tanto tempo, a gente tem registro dele, se não fosse importante, provavelmente não seria guardado, não seria registrado. Mas o que o Cícero coloca não é por causa da originalidade. Esse tema em si já foi tratado antes por filósofos, já foi tratado inclusive de uma maneira mais rigorosa. Então, olha só, ele diz, carpe diem, essa parte toda que diz, escolhe o dia, carpe diem é escolher o dia. Deve-se aproveitar o dia que corre. As imagens, as ideias que se podem depreender desse poema são: não é possível prever o futuro, olha aqui, nem tente os cálculos babilônicos, melhor aceitar o que for, não é lícito saber que fim os deuses nos darão, né? Então não precisa prever o futuro, não tem necessidade disso, não é possível também. Nossa vida é curta, coloco aqui algumas ideias a respeito disso, de que para um breve espaço de tempo a gente deve podar a esperança longa, porque a hora corre depressa e é melhor acreditar que o nosso tempo vai ser o que for concedido. O tempo corre, outra ideia que está encampada nisso. Nossa vida pode acabar a qualquer momento, olha só, pode ser que Júpiter nos conceda muitos invernos ou pode ser que este seja o último. É inútil fazer planos para o futuro, nenhuma necessidade. O melhor a fazer é aproveitar o presente, colher o dia e não acreditar muito no porvir. Isso tudo, essas ideias que se depreendem daí, fazem parte de um conjunto de ideias do pacote da filosofia epicurista. Aí do lado está aí a fotinha da estátua do Epicuro, e que talvez seja uma filosofia, então, muito mais estabelecida, rigorosa, que tem ali um desenvolvimento do ponto de vista filosófico mais acertado do que o próprio poema, que está ali talvez preocupado com outras questões, mas que tem uma força do lirismo que a filosofia em si, epicurista, o texto epicurista, talvez não tenha. Então, olha só, a filosofia não é o ponto de chegada do poema, não é o objetivo do poema transmitir a ideia de uma filosofia. Ela é apenas um dos elementos. A poesia tem filosofia nela, pode ter, mas não significa que todo poema precise chegar nisso. Mesmo um poema como este, que tem claramente um conteúdo filosófico a se pensar, uma sabedoria de vida, de certa forma, não é a filosofia em si o seu objetivo, o seu ponto de chegada. É a sua forma material, esses versos. Tanto é que a gente pode reescrever, como fez o Paulo Henriques Brito no Horácio no Baixo, que reaproveita essas ideias muito de perto. Olha só. Tentar prever o que o futuro te reserva não leva a nada. Mãe de santo, mapa astral e livro de autoajuda é tudo a mesma merda. O melhor é aceitar o que de bom ou mal aconteceu. O verão agora inicia. Pode ser só mais um ou pode ser o último. Vai saber. Toma o teu chope, aproveita o dia e quanto ao amanhã, o que vier é lucro. Então, essa paródia, olha só, está muito próxima aqui, estão vendo? Né? A relação com o tentar prever o que o futuro te reserva não leva a nada, não interrogues que fim os deuses darão, nem tente saber. Mãe de santo, mapa astral, livro de autoajuda, tudo a mesma merda. Não é lícito, melhor aceitar o que for. O verão agora inicia, pode ser só mais um ou pode ser o último. Ele falou verão, o Paulo Henriques, mas aqui Horácio fala do inverno, pode ser que Júpiter nos conceda muitos invernos ou pode ser este o último. Depois, toma o teu chope, uma paródia do colhe o dia, né? Aproveita o dia aí. Toma o teu chope, tá no decanta os vinhos, não é? Tá ali, passou de uma bebida para outra, a bebida antiga, a bebida moderna. Aproveita o dia e quanto ao amanhã, né? Quanto a minimamente crédula no porvir, quanto ao amanhã, o que vier é lucro, não é para contar com isso. Se a gente estivesse tratando de filosofia, seria um plágio, e não apenas um plágio, mas muito pouco a acrescentar, pouco original. Tudo isso já foi dito muito antes, para que falar isso de novo? Mas em termos de poema, talvez para um determinado público, para um determinado contexto, esse poema do Paulo Henriques Brito hoje comunique mais ou mais facilmente que o poema do Horácio, e por sua vez comunica de uma forma diferente dos textos do Epicuro, embora esses temas não sejam exclusivos de nenhum desses poetas.
Tanto é, olha só outro exemplo, que Catulo, também outro poeta antigo, romano, vai falar, romano não, gente, desculpa, latino, vai falar sobre essa mesma ideia do carpe diem, da filosofia epicurista, aproveitar o dia, mas de uma outra maneira. Vamos ver. Vivamos, minha lésbia, e amemos, e as graves vozes velhas todas valham para nós menos que um vintém. Os sóis podem morrer e renascer. Quando se apaga nosso fogo breve, dormimos uma noite infinita. Dá-me, pois, 1000 beijos e mais 100, e 1000 e 100, e 1000 e 1000 e 100. Quando somarmos muitas vezes 1000, misturaremos tudo até perder a conta. Que a inveja não põe o olho de agouro no assombro de uma tal soma de beijos. Então aqui a ideia é um pouquinho diferente, mas é o Catulo falando com a Lésbia, que era a amada dele, vivia na ilha de Lesbos, né? Então depois leiam mais de Catulo, muito bacana. Então vivamos e amemos, e não vamos dar atenção para essas vozes velhas, elas que valem um pouco pra gente. Porque o sol pode morrer e renascer, e quando a gente morrer, a gente vai viver uma noite infinita, dormir uma noite infinita, a morte, não vai ter mais nada. Então vamos viver agora, vamos aproveitar, me dê 1000 beijos mais 100 e 1000 e 100, porque depois disso não tem nada, né? O que Catulo está colocando é que depois o nosso fogo breve, a vida breve, acaba e nós dormimos a noite infinita da morte. Então que não venha a inveja colocar o olho de agouro numa sombra de uma tal soma de beijos. É melhor a gente aproveitar o nosso tempo enquanto estamos aqui. De certa forma, compartilha de algumas ideias que estão lá, que a vida é curta, aproveitar o presente, não contar muito com a vida longa, não se importar muito com essas outras questões. E de qualquer maneira, essa filosofia em si tem essas bases epicuristas, um outro objetivo, tá ali meio que seduzindo a lésbia e tudo mais. Mas não quer dizer por isso que seja menos ou mais importante que o poema do Horácio e menos ou mais importante que a filosofia do Epicuro ou de qualquer outro filósofo nesses termos. Tem a ver mais com seu valor enquanto poema do que o seu valor enquanto filosofia. Enquanto filosofia talvez não valha tanto, mas enquanto poema ele é inestimável. Então, vejam bem, o valor de uma obra de filosofia enquanto filosofia depende em grande medida da originalidade das teses filosóficas que ela afirma, é o que a gente vinha discutindo. O valor de uma obra de poesia enquanto poesia não depende da originalidade das teses filosóficas que ela afirma. Então vejam bem, se eu estiver tratando de filosofia enquanto filosofia, eu estou observando um texto filosófico em relação ao seu valor como filosofia, preciso saber quanta originalidade ele tem. Mas a poesia não precisa ser original em termos de teses filosóficas. Ela pode ser original em termos de própria poesia. Uma nova obra poética é sempre uma novidade, mesmo que seja uma paródia de outra e tudo mais. Agora, uma obra de filosofia precisa ali de um grau diferente, uma medida de originalidade que vai ficar atrelada ao seu valor, enquanto na poesia não. O que faz um texto ser apreciado enquanto poesia é inteiramente diferente daquilo que o faz ser apreciado enquanto filosofia. Ou seja, se eu estou avaliando um poema, os meus critérios são alguns. Se eu estou avaliando filosofia, serão outros critérios para saber se é boa ou má filosofia, se é um bom ou mau poema. Claro, também em outros termos, né? Não precisa ser só bom ou ruim. Enfim, estão me entendendo. Então, mudando um pouquinho de assunto, avançando, Cícero vai falar sobre verso e prosa. Muitos filósofos escreveram em verso, especialmente na antiguidade. Mas escrever versos não necessariamente significa escrever poemas. Qualquer texto pode ser escrito em versos. Qualquer um pode aprender a escrever versos, mas a gente não chama de poema qualquer texto escrito em versos. Porque o verso, ao contrário do que normalmente se coloca, não é a mesma coisa que poesia, e o contrário da poesia não existe em português. O contrário da poesia em português seria não poesia. A prosa, por sua vez, o contrário de prosa é verso. Então, vejam bem, prosa é um texto que segue uma lógica de parágrafos.
É uma linha que vai seguir até o fim do seu espaço físico e se não tivesse uma limitação física, iria continuar para sempre. A não ser quando quebra o parágrafo e passa para o seguinte. O verso não. O verso não aproveita todo o espaço ali da linha, do espaço físico disponível e passa para o seguinte. Na tradição oral tem mais a ver com uma repetição de estruturas rítmicas, que vai fazer com que isso se torne uma espécie de corte. Quando eu repito sempre o mesmo ritmo, eu faço um verso na oralidade. Acho que dá para entender. Então, não necessariamente um texto escrito no formato de versos é um poema. E isso dificulta muito na hora de identificar, porque seria super simples dizer, bom, poema é aquilo que é escrito em versos, mas não é bem isso. Tanto que a gente poderia escrever uma bula de remédio, uma receita, um tratado de filosofia natural, um texto de biologia, ou mesmo, não sei, um relatório jurídico na forma versificada, e nem por isso necessariamente se trataria de um poema. Então vejam bem, a diferença do verso e da prosa é esse formato. O verso está aqui mais à esquerda, chegando até alguns momentos, ele pode se estruturar em estrofes e tudo mais, ele vai chegar até onde o poeta decidir, poeta ou quem estiver escrevendo, enquanto a prosa vai continuar seguindo até o fim do espaço que ela dispõe. Essa é a diferença. Não significa que a prosa não possa ter poesia e nem que o verso seja poético. Tanto é que o Baudelaire fez a prosa poética dele e nem por isso é menos poema do que outros poemas. Só uma espécie diferente de poema. Além do mais, prosseguindo, em relação à poesia, à filosofia e à contradição, o que acontece? Na poesia, a contradição tem um lugar que é permitido, né? Na poesia é possível ser contraditório. Lembra do amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente? Parece que não faz muito sentido, são antíteses, mas na poesia não tem problema. Na filosofia não é bem assim. Se um filósofo fica se contradizendo, ele pode se desqualificar como filósofo. Claro, uma coisa é fazer um procedimento dialético, expor tese, antítese, síntese e colocar ali algo de, bom, eu vou dar meu ponto, contraponto, aquilo que se poderia argumentar e vou construir um pensamento sólido e coerente aqui a respeito dessa filosofia. Para a filosofia, o procedimento é mais ou menos esse. Mas se eu digo uma coisa e depois, não, na verdade eu estou errado, e eu mudo de ideia, eu afirmo e desafirmo, e vou colocando isso sem uma certa cadência coerente de lógica e de silogismo e etc., não necessariamente essa filosofia vai ser aceita como boa filosofia. Talvez seja desqualificada. E na poesia não tem problema. Pode ter contradição, paradoxo, antítese, tudo junto e misturado, que isso não diminui o poema em nada. Então tem aqui outro poema do Catulo, muito legal, que é o Odeio e Amo. Por que eu faço, talvez perguntes. Não sei, mas sinto ocorrer e me torturo. Bom, odiar e amar parece que é contraditório, mas na verdade a contradição não está aqui. Isso é uma antítese, né? Que ao mesmo tempo eu odeie e ame. Parece estranho, mas o contrário de odiar, o paradoxo em relação a odiar, é odiar e não odiar. Mas isso não foi dito aqui. Ou amar e não amar, ao mesmo tempo, o mesmo objeto. Aqui o que ele diz é odeio e amo. De qualquer maneira, parece contraditório no primeiro momento, e tudo bem, é um poema, inclusive um dos mais conhecidos e apreciados do Catulo. Em compensação, Anacreonte escreve um outro, um pouco parecido, em que diz: de novo, amo e não amo, estou louco e não estou. Aqui sim, a contradição é patente, como que ama e não ama, como se está louco e não está. Ou alguém está louco ou alguém não está, em termos filosóficos e lógicos. Mas em termos poéticos, em termos de poesia, não tem nenhum problema, isso é completamente aceito e não desqualifica o poema, não desqualifica o poeta, pelo contrário, acrescenta algumas camadas de matizes e significações, fazendo com que a gente pense em que medida é possível estar e não estar a mesma coisa. Além disso,
a escrita vai vir contra o fetichismo, num certo sentido. Então, Cícero vai dizer: o conjunto das formas poéticas existentes é contingente, isto é, acidental, arbitrário, convencional. Contingente quer dizer aquilo que é de uma maneira porque foi assim, por acaso, mas poderia ser de outra forma. O fato de eu ter nascido no Brasil, ser filha dos meus pais, ser neta dos meus avós, morar num determinado endereço, é contingente. Claro, depois de um certo momento tem algumas escolhas, mas ainda são escolhas que às vezes acontecem de maneira casual, arbitrária, etc. Enquanto o contrário da contingência seria uma necessidade, algo que acontece por razões causais, necessárias, etc. As formas poéticas que existem são contingentes, quer dizer, elas são essas porque, por acaso, foram essas que foram convencionadas. Ah, mas porque são mais bonitas, porque isso, porque aquilo. Pode ser, a gente pode argumentar em relação a isso, mas não é possível provar necessariamente que essa forma poética é mais poética do que a outra, não é por aí. Então, nada, além de uma série de convenções históricas, determina um traçado de necessidade com relação a essas formas. O que o Cícero está colocando aqui em relação a esse fetichismo é um fetichismo da forma, de que o poema tem que ser de uma determinada forma, com tantas sílabas poéticas, com as rimas nesse tal modelo, que use as palavras X ou Y e não use outras. Assim, esse é ninfa, ninfa é do mar, ninfa não pode ser do rio, etc, etc. E ele dá o exemplo do Cão Sem Plumas, já no capítulo seguinte, do João Cabral, em que a regra poética afirmava que a palavra fruta, por exemplo, devia ser suprimida e substituída por fruto, que é mais poético do que fruta. Fruta é que é a maçã, é a manga, é o abacaxi, tudo isso é fruta. O fruto é o fruto do vosso ventre, é uma coisa elevada, uma coisa mais sublime. Cachorro também é uma palavra muito mundana, muito urbana até. É melhor usar cão. O que o João Cabral faz? Coloca as duas num poema maravilhoso que é Cão Sem Plumas. Começo dele: a cidade é passada pelo rio, como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. Tanto é que João Cabral está ali no auge do antilirismo, né? Justamente porque ele não se submete a esse tipo de regra. Então o poeta, nesse sentido, vai contra esse fetichismo da escrita, não tem nada ali que o restringe. Essa obra dele tem a ver com uma materialidade da língua que trata de certas inovações e um jogo de estilo. E esse jogo de estilo, de conteúdo, de afirmações de ideias pode ser tão variado quanto o poeta desejar. Nada impede esse movimento de se tornar mais ou menos lírico, especialmente hoje em dia. Por fim, a gente vai falar um pouco da intraduzibilidade da poesia, porque traduzir poesia não é a mesma coisa que traduzir outros textos de, digamos assim, não poesia. Traduzir um artigo científico ou mesmo uma ficção, você tem ali outros elementos que não necessariamente a materialidade da língua, que são mais importantes. Em geral, ideias. Se é uma ficção, talvez uma história. Claro, tem ali algum trabalho de tradução, sim, o tradutor profissional vai se preocupar, vai fazer notas, vai fazer comentários, tentar ter uma consistência, observar se aquelas referências são contextuais, etc. Mas na poesia, o desafio é um pouco maior, porque existem vários elementos, sonoridade, aliterações, rimas, métrica, se aquilo, além do mais, as ideias e tudo mais, e alguma coisa disso, quando se traduz, fica meio difícil de se traduzir, ou intraduzível. Então, o Robert Frost, que é um poeta estadunidense, diz: a poesia é o que se perde na tradução. É uma visão até muito conservadora, porque não necessariamente a gente perde a poesia ao traduzir. Pode ser que se perca um aspecto, mas sempre que a gente adapta, e a tradução é uma espécie de adaptação, algo se perde e algo se ganha. Uma pessoa que talvez não fale, não sei, japonês, pode ler um haikai do Basho porque foi traduzido. E talvez essa tradução não tenha todos os aspectos que o poema original trazia, óbvio que não vai ter, não tem jeito de ter, mas permite essa leitura. Então, de qualquer maneira, algum ganho há também.
E aí uma citação do Paulo Ronay que ele diz: o poeta exprime ou quer exprimir o inexprimível. O pintor reproduz o irreprodutível. O estatuário fixa o infixável. Não é surpreendente, pois, que o tradutor se empenhe em traduzir o intraduzível. Ou seja, se o poeta está ali tentando dizer o que não pode ser dito, o pintor pintar o que supostamente não se pode reproduzir, mesmo a fotografia não pode reproduzir assim, mesmo o cinema não pode reproduzir, vamos falar das novas mídias. O estatuário vai fixar o que não pode ser fixado. Uma estátua que tem ali uma espécie de movimento é um movimento congelado, mas ainda assim tem um movimento que está ali latente na própria estátua. Então, não se surpreende, né? Não deve surpreender que o tradutor também tente fazer o impossível nesse sentido de traduzir aquilo que a princípio não pode ser traduzido, que é a poesia e os elementos poéticos no poema. Então, tem a transcriação, que é um conceito, uma ideia do Haroldo de Campos, dos irmãos Campos, e ele diz que o que a transcriação faz é produzir em outra língua uma outra informação estética, autônoma, mas ambas estarão ligadas entre si por uma relação de isomorfia, mesma forma. Serão diferentes enquanto linguagem, mas, como os corpos isomorfos, cristalizar-se-ão dentro de um mesmo sistema. Então, lembra a gente leu agora há pouco o poema Odeio e amo porque eu faço, talvez perguntes, não sei, mas sinto ocorrer e me torturo? Odeio e amo, odi et amo em latim. O Augusto de Campos fez uma transcriação desse poema aqui do lado, que vocês estão vendo, chama-se O Diamante. Estão vendo essa sonoridade? Ode, amante, ódio, amo, odeio e amo. E aqui é até um pouco difícil de ler linearmente, não é um poema linear para se ler dessa forma, é um poema também visual, que está criando um diamante aqui na sua própria visualidade, né? Tem um formato de diamante. Amo, meio, odeio, odiamo, amo, odeio, meio odeio, demi-odeio e por aí vai. E se você for dizer, mas isso não é uma tradução exata daquele poema específico do Catulo, bom, aquela outra leitura que a gente viu logo ali atrás, alguns slides, amo e odeio porque eu faço, talvez perguntes, também não é uma tradução exata. Algumas vão se preocupar mais com algum aspecto, outras vão se preocupar com outros aspectos. Talvez um tradutor tenha ali mais apreço pela fidelidade com as formas, outro mais fidelidade com as ideias, outro um apreço pela rima, vai tentar rimar mais ou menos como o poema original rima, mas nem sempre isso vai ser possível, porque talvez duas palavras que rimam em inglês não rimem em português nas suas traduções, então o desafio é um desafio muito diferente. Aqui nessa transcriação, algo se perdeu? Obviamente, mas algo se ganhou também, um novo poema, essa transcriação, que é uma outra forma de lidar com a adaptação, né? É uma adaptação que reproduz uma outra informação estética nessa língua. Por exemplo, a Leaf Falls, do Cummings, também foi traduzido, transcriado nesse sentido, é melhor dizer transcriado do que traduzido quando essas coisas ocorrem, quando tem essa proposta de procedimento, e são traduções ou transcriações que modificam muito a estrutura, vamos dizer assim, do poema original, mas que tem sempre uma proposta muito consciente do que querem fazer com aquilo ao trazer para essa nova língua e esse novo formato. Bom, então, agradeço muito, foi ótimo ter esse ciclo de aulas assíncronas, essa foi a nossa última aula assíncrona pelo momento. Depois a gente vai se encontrar mais, se tiverem dúvidas, questões e comentários, deixem lá no fórum e a gente se vê. Tchau, tchau, até mais!